colocou o bigode na cara. Ja, das ist eine alte Pois Wissenschaft. é, Ele tá brincando com as coisas, depois me colocou um bigode da última vez na cara. acontece. Wo bin ich jetzt mal weg? Nee, pass auf, da kann ich mal gucken, ob ich hier jetzt einstellen kann. Wählen Sie einen virtuellen Hintergrund. Ah, a doutora Cristina também chegou. So, jetzt haben wir ihn weg. Okay. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, cadê a praia? Pois é, eu também que eu queria saber. Eu falei a última vez que o Rogan, a gente teve. É? Sim? Com certeza. Muito melhor. Boa tarde. Uhum. Me permita falar. A questão toda vai depender do que a juíza considerar o regime de bens, tá? A gente está falando muito assim, nós temos um contrato que foi registrado, mas na matrícula, na certidão de casamento do Roger e da Sandra, consta como separação total. Então, a gente vai pedir várias coisas e talvez a juíza indefira agora, como ela já indeferiu, porque ela está esperando para resolver esta situação. Enquanto eu não tenho um regime de bens definido, vale o que está na certidão de casamento. Então, assim, tudo isso que tu está dizendo, a gente já pediu. Só que a juíza, ela disse, não é o momento, não é agora. A gente vai dizer que não aceita o acordo e vai reiterar os ofícios, que a gente já pediu ofício para a Receita Federal, para a Sandra mostrar de onde ela tem a origem. Isso tudo a gente já pediu. Só que a juíza não deu.
E a gente não tem como ir contra a decisão dela. A gente vai pedindo, a gente está requerendo, a gente está fazendo. Porque a questão processual, a gente cuida, tá? Vocês veem, eu entendo isso tudo que você está dizendo. Vocês têm que entender que o depoimento da Sandra não é prova, tá? O depoimento da Sandra se busca a confissão. O que tu não prova com documento ou com testemunha fica só no lero-lero, quando nós estamos falando de parte. Por quê? Porque a parte ela não é comprometida a dizer a verdade. Então, depoimento da Sandra, a gente procurou confissão das coisas que ela fez. Aquilo que ela falou, ela tinha dinheiro. Se ela não trouxe para o processo, é confissão. Eu fiz isso. Se ela não trouxe para o processo, é confissão. Então, assim, isso é processo. Esta parte é minha e da doutora Cris, tá? A gente está fazendo a reunião para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, assim, agora a gente vai reiterar os pedidos. Só que a gente não sabe o que está na cabeça da doutora, da juíza, entende? A gente já fez tudo isso que tu está pedindo agora, a gente já fez. Só que assim, ó, o juiz não vai mandar um oficial de justiça lá no sítio enquanto ele não definir qual é o regime de bens que se aplica no casamento. Ele não vai. A- não. Sim. Vou voltar de novo. Nós não estamos discutindo isso agora, tá? A nossa tese é de que vale o contrato que foi assinado na Alemanha. A tese da Sandra é que é um contrato de separação total de bens. O juiz ainda não definiu isso. Enquanto ele não definir, nós estamos com as mãos amarradas. Isso a gente já está avisando, contando para vocês. A gente entende a preocupação, a gente está do lado de vocês, porque se o Roger ganhar, a gente ganha também. A gente quer que o Roger ganhe, tá? Nós temos ciência de tudo isso. Tudo isso que vocês estão nos colocando, a gente já pediu. Só que a juíza diz, não, eu ainda não defini qual é o regime de bens. Entende? Então, assim, não. É que a embaixada fez a tradução errada. O erro não, não é anular. A gente tem um contrato e a doutora Cris averbou ele em Gravataí. Ele está válido. Tanto que esta averbação eles não questionaram, tá? Só que assim, eu volto. Tudo que a senhora está dizendo é decisão de mérito. A juíza ainda não se manifestou. Se ela disser que é válido o contrato, beleza, nós ganhamos a ação. Agora ela ainda não se manifestou. Então, assim, eu sei que o Robert está nervoso, eu entendo tudo isso. Só que a gente vai reiterar os pedidos, só que não vai nenhum oficial de justiça lá enquanto ela não definir qual é o regime de bens. Por quê? Porque na certidão de casamento, que é um documento original, que foi feito pela Embaixada de Berlim, o funcionário não estava acostumado com a separação final de aquestros, tá? Porque não é um regime comum no Brasil. Então, na hora que ele traduziu, ele considerou que o regime de bens era separação total, tá? O erro foi na embaixada, mas nós temos o contrato, então tá tudo bem. Só que no documento oficial que ela tem, por enquanto, é o regime de separação total. Mas para o regime de separação total ter valor no Brasil, tem que ter contrato. Ela não tem esse contrato, porque o contrato é a separação final de acordo. Mas a gente tem que esperar o juiz decidir. E nós vamos reiterar os pedidos de ofício para a Receita Federal, nós vamos reiterar o pedido de ir lá fazer o levantamento dos bens, tudo isso a gente vai reiterar. Agora, a juíza que decide pedir, a gente pode pedir qualquer coisa. O juiz vai decidir, né, se isso é para o processo ou não.
como a gente já vem pedindo. Se vocês olharem todas as petições, vocês têm elas, vocês vão ver que a gente já juntou os documentos, a gente já foi, né? Então, assim, a gente sabe o que fazer no processo, que é essa parte técnica, a gente conhece esse processo. Só que eu entendo a confusão que tem perante a juíza, né? Eu acho sim que nós temos um processo, eu acho sim que nós temos todas as provas a favor de nós, mas eu não posso dar garantia porque a gente não sabe o que vai na cabeça do juiz. Quer dizer, a gente vai agora dizer que não aceita o acordo e vamos fazer o pedido novamente. Reiterar tudo que a gente já pediu. Agora depende da juíza despachar ou não. Não, essa informação é perfeita para nós. Muito obrigado. A gente nem sabia disso. Não tem como tirar. Cimento, eu já tinha, nós já tínhamos conversado com a doutora Cris, a gente já, né, doutora Cris? A gente já tinha dito, não, o cimento vence, 4, 5 meses. Já, o cimento que tem lá já foi pro saco, não tem mais. Exatamente. Isso nós já tínhamos conversado, porque a gente também trabalha com reformas em casa de vez em quando, sabe, né, que cimento tem que comprar e usar logo, porque senão cimento é a única coisa que vem para a obra. Aí não, tá, concreto. Essa informação para nós é muito importante mesmo, isso a gente não sabia. Até obrigado. Tá. É que isso tudo vai. É que, como ele disse, por enquanto o sítio é dela, tá no nome dela. Então ela tem esse poder. Ela entende. A gente vai reiterar os pedidos, tá? Vocês podem ter certeza. Agora depende da juíza. Essa questão do container, muito obrigado pela informação. Realmente eu não, nós desconhecíamos que eles. Sim, com certeza. Do cimento a gente já ia falar que está tudo vencido, né? Só prejuízo, né? Mais alguma coisa. E assim, das maquinárias que ela consumiu e que ela. Isso futuramente vai ter que se entrar com outro processo indenizatório contra ela. Claro, está um novo processo, tá? O que que a gente está defendendo neste processo agora, tá? Primeiro, que o regime de bens é separação final de aquestros. Segundo, que o sítio é do holder e que tudo que está lá dentro é do holder. Num segundo, num segundo processo, vai ter que se entrar com uma indenização contra aquilo que ela assumiu, tá? Mas primeiro a gente tem que conseguir o sítio do holder. Primeiro a gente tem que conseguir que se aplique o que eles assinaram na Alemanha.
A gente, sim, mas aqui, para haver essa penhora, tem que haver um processo de cobrança, tem que haver uma execução, tem que ter um título. Nós ainda não temos. O processo é um. Tudo isso a gente está pensando, tudo isso a gente está fazendo. Uhum. Assim, ó. Uhum. Não, estamos aí. Uhum. Obrigado. Estamos fazendo o nosso melhor, com certeza. Deus te ouça. Nossa, com certeza. Sim, ela é bastante objetiva. A doutora pode falar melhor dela, hein, doutora Cris? Exatamente. Se não tem a pena de confissão. Aquilo que ela falou e não comprovar é confissão. É o que vai me direito. Assim, a gente precisa tudo traduzido. Tá? Aquela conversa que ele tem no Facebook com que a Sandra entra na conta dele, fica meio complicado usar aquilo como prova, porque é o nome dele, não da Sandra. E aí qualquer um pode inventar, entende? Isso no judiciário não se aceita como prova. Aquela conversa que ele mandou para nós, acho que é Facebook, né, Robert? Que às vezes tu conversava com teu cunhado, às vezes a Sandra entrava no teu nome, conversava com teu cunhado. Hã? Sim. Mas ela estava usando o nome do Holger. Mesmo que tu faça um ato notarial, o ato notarial vai dizer aquilo que vocês apresentaram para ele. Isto não é prova. Mas ele poderia ser qualquer pessoa no lugar da Sandra. É assim, eu sei que a verdade é uma coisa, mas nós temos que pensar a nível processual. A prova processual é uma prova que tem que ter contraditório, é uma prova que tem que olhar. A argumentação da Sandra vai dizer que aquilo ali é mentira, que aquilo ali ele inventou. E tu não tem como comprovar que é verdade. Não, mas aí ela vai dizer que ela conversava pelo nome dela, não pelo nome do Holger. Não importa, ela diz que sim, e ponto. Entende? Essa prova é muito frágil. Eu sei que ela aconteceu, mas nós estamos falando de processo, por isso que eu e a doutora Cris somos os advogados, a gente entende de processo. Prova processual, a gente tem que cuidar muito do que se coloca, porque senão a gente pode levar a litigância de má fé. Eles podem dizer que aquilo é uma prova falsa que a gente forjou, e não tem como provar que ela é verdadeira. Isso tudo a gente tem. Mas isso aí não é assim que funciona. Entenda assim, ó, eu entendo o que vocês estão dizendo porque ela aconteceu de verdade. Só que o processo, a verdade processual ela é diferente. Eles podem alegar que aquilo foi forjado e que é uma mentira. A gente não tem como comprovar que aquilo é verdadeiro. Não existe essa prova. Entende? Não, é que estava do lado dela quando ela escreveu.
Tem que ser uma pessoa que. Aí, se é uma pessoa que estava com ela, é uma pessoa que é amiga. Se é amiga, não é testemunha. Ela tem que saber o conteúdo. Eu posso dizer assim, eu conversava. A testemunha vai confirmar, tá, ele conversa. Tá, mas qual é o teor da conversa? Eu posso manipular aquela conversa, eu posso mudar aquela conversa, eu posso. Mas mesmo assim, eu posso manipular. É muito fácil fazer isso. Para a justiça, aquilo não é prova. Para a justiça, isso não é prova. Mas eu posso. Mas, gente, eu estava falando, processo judicial não é suposição, é prova. Eu estou dizendo, isso não é prova. E se eu juntar, pode ser um tiro no pé e eu prejudicar o processo. Porque eu não tenho como comprovar que aquilo é verdade. E aí, o Roger pode levar a litigância de má-fé. Nós já vimos isso acontecer em processos. O que eu juntar, e não- o que eu juntar, o que eu juntar e não comprovar que é verdade, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, eu posso levar uma litigância de má-fé? Eu vi tudo isso, só que isso não é prova. Conversa de celular, conversa de Facebook não é prova válida no Brasil. O Clóvis pode dizer que não foi ele. O Clóvis ainda pode chegar e olhar e dizer, não, 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 não foi comigo, eu não reconheço essa conversa. Então, não tem nem como, não tem nem como comprovar. Ela nega para ela não, ela vai entender que aquilo é uma prova falsa. E aí pode prejudicar ainda mais o Roger. Por quê? Porque o Roger tem uma Maria da Penha contra ele. Nós, enquanto advogados, entendemos processo. Então, a gente, e o que pode prejudicar ao invés de ajudar. Isso, essa avaliação é nossa. Não é tão simples assim, porque quem é que vai pagar o valor do depósito? Eles vão ter que retirar de um lugar, eles vão ter que depositar em algum lugar. Tem custo. Alguém vai ter que pagar. O juízo não vai ficar com o computador lá. Imagina se todos os processos. Isso o juiz nem vai aceitar. Ele não tem lugar físico para isso. Ele vai contratar um depósito para colocar os computadores. Alguém tem que pagar por isso. É como eu disse, pedir a gente pode pedir qualquer coisa. Só que existe um custo daquilo que a gente. Exatamente. E, uhum, eu sei. Ela fez. Uhum. A gente entende que não foi legal o que ela fez. Mas nós estamos trabalhando em cima disso para fazer o melhor possível e para o prejuízo do Rover ser o menor possível. É o que a gente está fazendo.
Uhum. É que ela estava se defendendo do criminal, daí ela entrou com uma separação aqui, aí ela tentou fazer alguma coisa para ficar com tudo, não vai ficar, né? Mas igual, infelizmente nós tivemos uma pandemia no meio disso tudo, que atrasou mais as coisas, né? Então, infelizmente nós estamos nessa situação, mas volto, nós estamos fazendo o máximo possível, estamos dando. Ah, isso. E aí a gente vai analisar aquilo que vai nos ajudar ou aquilo que pode nos prejudicar. É porque a gente. Ah, o conteúdo, ela pode dizer que conversou por ali, mas o conteúdo, ela vai negar que foi aquele. E se ela nega, ela vai. Mas aí a gente que está mentindo, a gente que está trazendo. Se ela disser, ela não é boba. Ela sabe como fazer, ela está muito bem esperta. Ela conseguiu passar. Olha o que ela fez com o Roger. O Roger é um homem inteligentíssimo. Gente, ele conseguiu construir um patrimônio enorme do nada. E a Sandra conseguiu enrolar o Roger. Ela conseguiu. O Roper é um homem super inteligente. E isso deixa ele mais chateado, porque ele sabe que ele é inteligente. Ele tem uma inteligência acima da média. Não é verdade? Ah, não. Nós vamos pedir de novo. Ela vai analisar depois. Ela vai analisar. Analisar não quer dizer que ela vai deferir. Que ela vai dizer, sim, faz. Sim. Sim, eu entendi. Tá bom. Sim, eu estou muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.